Olha só, vou descrever o planejamento da aula de hoje, tá? Então, hoje nós vamos ver os exercícios de final de capítulo, né? Então, aqui no caso é o capítulo 18, que é sobre oxidação de aminoácidos. Nós vamos ver os exercícios de 1 a 5, o 8 e o 11. Tá certo? Então, veja que eu detalhei os exercícios que a gente vai ver, né? E já é uma ajuda para aplicar o conhecimento, né? Para que vocês possam ir aprendendo a rever, né, o assunto. Ah, tá, correção. Então vamos lá. Então o PDF do capítulo, dos exercícios do capítulo 18 já está disponível para vocês. Então eu vou escrever a questão 1, exercício número 1, né? Então o exercício número 1 tem a ver com produtos da transaminação de aminoácidos. Então, o que ele pede, né? Eu tenho que pegar minha cópia aqui em português. Será que eu trouxe? Nomeie e desenhe a estrutura dos alfa-cetoácidos que resultam quando cada um dos seguintes aminoácidos sofre transaminação. Então, aqui. Então, nome e estrutura de quem? Está pedindo o nome e a estrutura de quem? Dos alfa-cetoácidos que resultam quando cada um dos aminoácidos sofre transaminação com o alfa-cetoglutarato. Quais são os aminoácidos? A. O aspartato. B. O glutamato. C. A alanina. E D. Fenilalanina. Então, a questão 1, ela se refere ao nome e estrutura dos alfa-cetoácidos, né, que são formados quando aspartato, glutamato, alanina e fenilalanina sofrem a reação de transaminação. Tá certo? Então, vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês pensarem nessa pergunta, né? Essa pergunta, então, tem a ver com transaminação. Então, vamos escrever aqui, né? Qual seria o nome do alfa-cetoácido correspondente? Eu desenhei, se vocês têm feito anotações, eu desenhei a reação de transaminação para vocês. A reação geral. Desenhei 2 vezes no quadro. Então, vocês devem ter essa reação aí, né?
quando o aspartato sofre transaminação, qual é o alfa-cetoácido formado? Vocês lembram? Essa é a resposta. Precisa. Tá? Então, enquanto vocês fazem aí, vou colocar a questão 2 no quadro, tá? Que vocês não têm. Opa! Então, a questão 2 é a seguinte. Avaliação da atividade enzimática, aqui não tem enzimática, mas é enzimática, da alanina aminotransferase. A atividade, velocidade de reação da alanina aminotransferase é medida, incluindo o sistema é medida como, né? Lactato desidrogenase pura e NADH. Velocidade, desaparecimento da alanina é igual desaparecimento NADH. Explique. Então vamos fazer essas duas primeiro, né? Pessoal, então, quando vocês lerem uma questão dessa, a primeira coisa que tem que lembrar é o seguinte: qual é a reação geral de uma transaminação? Né? Então, sempre que eu falar da reação geral, reação sempre tem o que? Os substratos e os produtos, não é isso? Então, como que é a reação geral de transaminação? Então, ela é assim: um aminoácido qualquer reage com alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato, né? E vejam que a maioria dessas reações, né, é reversível para os aminoácidos não essenciais e vai produzir o quê? Glutamato e o alfa-cetoácido correspondente. Ok? Então, essa reação eu apresentei para vocês, devem estar nas anotações aí. Bom, então a pergunta é: qual é o alfa-cetoácido? O alfa-cetoácido produzido quando os aminoácidos são aspartato, glutamato, alanina e fenilalanina. Né? Aqui você já tem a resposta do glutamato,
Porque olha só, o glutamato, quando ele reage aqui, ele forma o aminoácido e o alfa-cetoácido. Então esse alfa-cetoácido aqui, quem é? Alfa-cetoglutarato. Tá certo? Então, quando quem participa da reação é o glutamato, o alfa-cetoácido correspondente do glutamato, qual que é? Alfa-cetoglutarato. Então, se eu olhar a reação para cá, eu tenho o alfa-cetoácido 2, na verdade. Né? Porque eu reagi com um aqui, ó. Esse seria o alfa-cetoácido 1, o alfa-cetoácido 2. Tá certo? Né? Então, agora, quando a gente vê a formação, a transaminação do aspartato, a gente tem que olhar a reação neste sentido contrário. Entenderam como que é? Então, oi. Como? O segundo, tá, mas qual é o aminoácido? Exato, então o aspartato, ele reage com o alfa-cetoglutarato, forma o quê? E o quê? Ok, isso mesmo, correto. Oxaloacetato. Ok? Vamos ver se vocês... Então eu respondi esse aqui, né, gente? O glutamato qual que é? O glutamato, quando ele transamina, alfa-cetoglutarato, né? Alfa-cetoglutarato. E a alanina? Muito bem. A alanina, quando ela transamina, vai formar o alfa-cetoácido piruvato. Correto. Piruvato. E a fenilalanina? O aluno que está estudando a fenilalanina já sabe qual que é? Observem a folha de degradação dos aminoácidos que vocês vão achar, né? Então, isso aqui é a degradação da fenilalanina. A primeira reação é a reação de transaminação, tá bom? Ok? Então, agora está pedindo... Eu vou colocar, mas vou deixar vocês darem uma olhada. Quando eu falar, eu vou me referir a essa transparência aqui, esse slide, destino dos esqueletos carbônicos. Tá? Essa folha aqui. Então, olhem nessa folha o catabolismo de fenilalanina, né? Quando ele é transaminado, o que produz, tá? Bom, então eu vou desenhar as estruturas, vamos lá, né? Oxaloacetato. Ok? Então veja, por que ele é chamado de alfa-cetoácido, gente? No carbono alfa eu tenho um grupo ceto e a função ácida, tá certo? Por isso que ele é chamado de alfa-cetoácido, né? Então vamos colocar aqui mais um carbono, né? Você tem o alfa-cetoglutarato. Beleza? Vamos colocar aqui o piruvato. Vou fazer mais embaixo. Alguém achou aí? Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, ó. Bom, vou colocar...
que é um aminoácido, a estrutura de um aminoácido. Se eu colocar um hidrogênio aqui, qual aminoácido é esse? O menor. Glicina. Se eu subir um pouquinho, alanina, né? Então veja aqui, essa estrutura é da alanina. Essa estrutura aqui é do piruvato. Então se eu tirar o grupamento amino, vira o quê? Vira o piruvato. Entenderam isso? Tá certo? E agora vamos ver a fenilalanina. Fenilalanina, olha como a fenilalanina é parecida com a alanina. Vou fazer a estrutura. Então você tem o metil, né? A estrutura da fenilalanina é assim. Então, se eu retirar o grupamento amino, vira fenilpiruvato. Entenderam isso? Né? Então, a alanina, se eu tiro o grupo amino, vira o quê? Piruvato. A fenilalanina, se eu retiro o grupamento amino, vira o quê? Fenilpiruvato. Tá certo? Então, o nome é fenil. Acharam o fenilpiruvato aí na folhinha de vocês? Ele está com uma setinha para cima, né? Então é a transaminação, podem anotar aí na folhinha de degradação, porque você vai ver que a fenilalanina está com uma setinha para cima. Fenilpiruvato. Só uma pergunta, como que é a estrutura do fenilpiruvato? Aqui, ó, né? Só vai entrar o hidrogênio aqui, ó. Tá certo? Então aqui está a estrutura, ó, do fenilpiruvato, só que aqui vai entrar um hidrogênio. Podem, né? Eu vou colocar ela invertida aqui para ficar direitinho. Esse anel assim, né? Eu sou péssima desenhista. Ok? CH2. Perceberam como que é? Não é, as estruturas estão relacionadas, fenilpiruvato, tá? Então, olha só, que eu lembrei que eu ia falar. A fenilalanina, ela é um aminoácido essencial ou não essencial? Fenilalanina. Vão lembrar lá como que é? E eu, para. Aqui, ó. Fenilalanina é essencial. Quer dizer que quando ela participa da transaminação, essa reação não pode ser reversível, concordam? Porque senão eu conseguiria gerar o aminoácido, né? Então vocês têm que pensar que essa reação reversível é para aminoácido que a gente consegue gerar, tá bom? Tudo bem, meninos? Questão 1 está respondida aqui, né? Além disso, aqui é interessante porque as reações de transaminação trazem o tema da participação da vitamina piridoxal fosfato, né? Que vai, né, funcionar como piridoxamina. Eu sugiro que vocês estudem isso, tá certo? Como que é a reação, é bem interessante. Vamos para a questão 2, dúvidas nessa reação aqui? Não? Então, olha só, existem uma coisa que eu não enfatizei, existem diferentes transaminases para cada aminoácido. Então, cada aminoácido vai ter a sua enzima de transaminação, tá certo? Elas são específicas, né, para o seu aminoácido. Está aí questão número 1. Então, eu vou ler a questão número 2, eu coloquei apenas alguns itens, né? Olha só.
A atividade, velocidade da reação da alanina aminotransferase é medida geralmente incluindo no sistema reacional um excesso de lactato desidrogenase pura e de NADH. Então, o enunciado fala que quando a gente vai avaliar a atividade dessa enzima alanina aminotransferase, né, no laboratório, por exemplo, a velocidade da reação, ela é feita num sistema que tem lactato desidrogenase e NADH, né? E aí o enunciado diz que a velocidade do desaparecimento de alanina é igual à velocidade de desaparecimento do NADH. Então quer dizer que se eu medir o desaparecimento do NADH, eu estou medindo o desaparecimento de alanina. Então, explique como esse ensaio funciona. O que alanina tem a ver com lactato? Isso. Um elo de conexão é o piruvato, exatamente. Então, vocês têm duas reações que vocês conhecem. Uma é da alanina aminotransferase, né, que forma piruvato, e a outra é a reação da lactato desidrogenase. O NADH, ele tem uma propriedade legal, ele absorve a 340 nanômetros. Então, se eu colocar no meu sistema reacional a minha amostra, onde eu quero medir a atividade, excesso de lactato desidrogenase e NADH puro, eu espero ver uma coisa desse tipo, ó. A absorção, né, vai diminuindo, entendeu? Né? Quem está desaparecendo é o NADH, mas isso seria a mesma coisa da alanina aminotransferase está funcionando. Esse sistema reacional, ele é feito em condições tamponantes, né? Em determinada temperatura, e no espectrofotômetro eu posso medir o desaparecimento do NADH. Vocês aprenderam sobre o espectrofotômetro. O que ele faz? Então, ele mede a concentração das moléculas baseada na capacidade de absorver luz que as moléculas apresentam, tá certo? Né? Então, como que é a explicação? Qual seria a explicação desse ensaio? Vamos acoplar as duas reações? Podemos acoplar? Então vamos acoplar para ver. Então esse é tipo de ensaio onde eu meço a velocidade indiretamente por duas reações acopladas. É assim, ó. Então primeiro vamos colocar a reação da alanina aminotransferase. Como é? Podem me dizer, por favor? Alanina mais alfa-cetoglutarato produz glutamato mais piruvato, certo? Né? Aí é em equilíbrio aqui. Aí o piruvato, ele é substrato de quem? Da lactato desidrogenase. Então piruvato, né? Você tem aqui lactato. Nesse ponto aqui, é uma redução ou uma oxidação? Vocês lembram de um tema que é o seguinte: quando a gente leva piruvato até lactato, forma NAD+. Né? Então, quando a gente forma... o que vocês aprenderam? Vocês aprenderam a reação assim: piruvato, lactato. Aí, nesta reação aqui, forma NAD+. Então, nessa direção é uma redução ou uma oxidação? É uma redução. Olha só, vamos ver aqui. Olha só, o NAD está formando NAD+. NAD+ é a forma oxidada ou reduzida? Oxidada. Então, se essa é oxidada, essa aqui é reduzida.
Ora, se essa aqui ela estava reduzida, passou a oxidada, então houve aqui uma oxidação do NAD, mas quem reduziu? O piruvato. Entenderam? Né? O piruvato foi reduzido a lactato. Esse ponto aqui é muito importante, porque na reação da via glicolítica, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, eu não preciso de NAD mais? Sim ou não? Sim. Né? Então, essa reação ela ajuda a manter a glicólise funcionando, porque eu regenero NAD mais aqui. Tá certo? Bom, mas agora eu estou falando do contrário. Então, aqui eu tenho uma redução piruvato-lactato. E aqui eu estou falando do contrário. A reação está funcionando ao contrário. Piruvato-lactato. Então, é uma redução ou uma oxidação? Né? Então, lá você tem piruvato lactato, só que aqui, desculpe, a reação é o contrário. Né? Eu estou colocando lactato desidrogenase e NADH, né? Tá certo? Né? Então, peraí, estou me confundindo, deixa eu pensar. Piruvato lactato, ok, formou o NADH. É isso mesmo, é a mesma reação, redução. NADH, NAD+, né? H+, mais NADH, NAD+, né? É a mesma reação. Aqui, quem funciona aqui? Lactato desidrogenase. Desculpa, eu estava pensando na reação inversa, estava pensando em outra coisa, estava pensando na oxidação do lactato. Tá, então vejam como que é o ensaio. Aqui é a alanina aminotransferase, ela forma piruvato, só que eu tenho um excesso de lactato desidrogenase pura, a gente compra enzima pura, comercial mesmo. Então a enzima faz com que o piruvato seja aqui reduzido em lactato. O que acontece com o NADH? Ele começa a desaparecer, estão vendo? Então eu consigo, aqui absorbância a 340 nanômetros, eu consigo ver o NADH desaparecendo. Entenderam como que é? Então é uma reação acoplada, onde eu não meço diretamente a alanina aminotransferase, mas eu meço a lactato desidrogenase. Só que no enunciado já foi explicado que a velocidade de desaparecimento da alanina é igual à velocidade de desaparecimento do NADH. Então, se eu medir o NADH, é a mesma coisa de eu medir o desaparecimento da alanina. Tá certo? Então, é uma reação enzimática acoplada. Eu acoplei as duas reações para conseguir medir a atividade da alanina aminotransferase. Tá certo? Né? Eu não estou medindo propriamente os produtos e substratos da alanina aminotransferase, mas eu estou conseguindo medir a velocidade da reação mesmo assim. Legal, né? Então, esse é um tema recorrente em bioquímica. Quando a gente vai tentar medir uma atividade qualquer, primeira coisa é como que eu meço, né? Será que tem um método onde eu posso medir a absorbância? Né, no espectrofotômetro? Será que tem um método que eu uso uma molécula colorida que eu posso medir? Né? Então a gente sempre procura, tem que ter uma maneira de tentar ver como que essas moléculas estão modificando para a gente calcular atividade enzimática, que quer dizer o quê? Velocidade da reação. Velocidade da reação é quanto que mudou com o tempo. Isso é velocidade. Então, né? Então, agora que a gente já está mais avançado no curso, tem a parte de enzimas, né? Como que a gente estuda a atividade das enzimas. Então, compreendendo as reações bioquímicas, a gente pode fazer esse tipo de acoplamento, tá certo? Tudo bem, questão 1 e questão 2, né? Aqui resolvidas. Então, vamos para a questão 3. Vou apagar, posso apagar? Vocês já entenderam? Resposta? Né? Oi.
Alguém me chamou? Ah. Ok? Vou apagar então. Ok. Então, nós fizemos a 1 a 2, vamos para a questão 3. Questão 3. Alanina e glutamina no sangue. Questão 3. Alanina e glutamina no sangue. Vou ler o enunciado, depois a gente anota alguns dados. O plasma sanguíneo humano... Vou começar de novo. O plasma sanguíneo humano normal contém todos os aminoácidos necessários para a síntese das proteínas teciduais, mas não em iguais concentrações. A alanina e a glutamina estão presentes em concentrações muito mais elevadas que os demais aminoácidos. Sugira uma razão. Então, você tem, primeira informação, que no nosso plasma sanguíneo existem todos os aminoácidos, né, para a síntese de proteínas. Existe a informação que 2 deles estão elevados em relação aos demais. Quais são eles? Alanina e glutamina. Por quê? Então, qual é a resposta? Isso. Pode falar um pouco mais alto para eu escutar? Estou ficando mais de idade e não escuto assim. Elas são responsáveis pelo transporte da amônia, que sai do músculo e sai do fígado. Isso. Alanina e glutamina são responsáveis pelo transporte da amônia, por exemplo, do músculo para o fígado. Tá certo? Então, por isso que eles estão em maiores concentrações. Essa é a resposta da questão 3, algo que a gente já havia mencionado, né? Vamos lá. Questão 4. Eu não preciso escrever, mas eu vou só deixar anotado para vocês lembrarem. Alanina, glutamina, transporte de amônia, né, dos tecidos extrahepáticos para o fígado. Por quê? Para quê? Vamos estender um pouco a resposta. Porque no fígado vai ocorrer o ciclo da ureia, para a síntese de ureia, excreção. Então, por isso que eles estão aumentados em relação aos demais, né? Vamos para a questão 4. A questão 4, ela diz respeito à distribuição do nitrogênio. Distribuição do nitrogênio amínico. Então, eu vou ler o enunciado. Se sua dieta é rica em alanina,
mas deficiente em aspartato, você apresentará sinais de deficiência de aspartato? Explique. Então, é pequenininho. Ó, se sua dieta é rica em alanina, então dieta rica em alanina. Alanina. Mas ela é deficiente em aspartato. Então, rica em alanina, deficiente em aspartato. Você apresentará sinais de deficiência em aspartato? Né? Então, sinais de deficiência em aspartato? Explique, né? Então a primeira pergunta, a primeira resposta é sim ou não. A resposta é não. Ok, não. Muito bem, eu gostei desse não. Esse não foi bem enfático. Então não, a resposta é não. Não apresentará deficiência em aspartato. Não. Por quê? Por quê? Eu poderia olhar aqui, ó, e falar assim: o aspartato não é um aminoácido essencial, então eu consigo sintetizar. Posso responder assim? Pode, mas não é suficiente, né? Então nós vamos ver como eu posso sintetizar aspartato a partir de alanina, que tem alanina ali. Olha que legal dessa questão, é simples, mas para vocês da nutrição, vocês podem, né, futuramente ter que pensar sobre isso, né? Então tem um paciente que a dieta dele, né, é diferente, pode ser, sei lá, dependendo de só vegetariano, não sei, né? Então vamos lá, vamos fazer. Como eu posso sintetizar aspartato a partir de alanina, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Alanina, reação de transaminação da alanina, como que é? Alanina mais alfa-cetoglutarato produz glutamato mais piruvato. Né? Agora eu quero a reação de transaminação do aspartato. Glutamato mais o quê? Oxalacetato. Dando o quê? Alfa-KG e que mais? Aspartato. Ah, formou aqui o aspartato. Viram? Ó, né? Então eu tenho alanina, gerei aspartato. Então se eu tenho alfa-cetoácido, eu consigo gerar, pegando o nitrogênio amínico da alanina. Ele é o intermediário do ciclo de Krebs, né? Agora, a reação para a produção de oxalacetato são as reações anapleróticas. Não pode ser produzido a partir de acetil-CoA, a mais. Entendeu? A mais ele não pode ser a partir do acetil. Então tem que ter outros precursores. Por exemplo, se eu pegar o piruvato e carboxilar, eu gero oxalacetato. Piruvato mais CO2, oxalacetato. Né? Então tem as reações que vão prover oxalacetato para o ciclo. Beleza? Ah, eu posso fazer isso aqui, eu ainda posso gerar esse oxalacetato daqui, ó. Exatamente. Pela reação da piruvato carboxilase. Olha só, entendeu? Posso gerar aqui, ó. Então, na verdade, eu posso, né, ainda conectar aqui. Beleza. Olha só, é um problema, uma questão simples, mas do ponto de vista
de vocês que serão nutricionistas, é muito interessante raciocinar em termos da dieta, o percentual de aminoácidos, a falta de a deficiência de algum aminoácido que está em menor quantidade, né? Aí tem que ver se aquele aminoácido é essencial ou não é essencial, porque se for essencial, nós temos aí uma questão de ter que trazer outras fontes, não é isso? Porque a gente não vai conseguir sintetizar, entenderam? Tá certo? Então marquem, eu até vou marcar essa questão como uma questão estrela para vocês, né? A questão estrela é o seguinte, é uma questão que traz onde vocês terão que trazer um conhecimento bioquímico para aplicar na prática. Porque nós temos que ter todos os aminoácidos para sintetizar as proteínas, não pode faltar nenhum. Tá certo? Então, a lista dos aminoácidos tem que ter todos. Não pode faltar um ou estar mais reduzido. Isso pode implicar em síntese de proteína, um efeito na síntese de proteínas. Nós precisamos de todos. Tá certo? Se tiver a sala separada, então dá para produzir a sala da fonte de qualquer aminoácido? Se tiver... Sala separada. Dá para produzir a sala de qualquer aminoácido? Pode ser também. Eu poderia ter outro aminoácido ali, que gerou o glutamato, não é isso? Muito bem, pensado, já está pensando na reação. Eu poderia ter outro aminoácido aqui, o foco foi em alanina, mas eu poderia ter outro aminoácido aqui sim, porque gerou o quê? Glutamato aqui, tá certo? Então eu transfiro e forma aspartato. Excelente a sua observação. Então a gente já começa a pensar no que pode ser formado no nosso corpo, no que não pode, e para vocês, do ponto de vista nutricional, é saber o que tem que vir da dieta, porque nós não conseguimos fazer. Não é isso? É importante, não pode faltar, e como que a gente vai adequar isso aí? A reação na matriz mitocondrial. Mas existe transporte, Essa reação, ela é da neoglicogênese. Lembra disso? É da neoglicogênese, né? Tá certo? Então, vamos para a questão, eu estou fazendo a questão 4, vamos para a questão 5, né? Posso apagar aqui, né? Questão 5. Então, nos exercícios de final de capítulo, existem alguns exercícios, esses que eu marquei, são bastante interessantes para praticar o conhecimento, né? Então não é só, eu vou lembrar dessa reação, eu vou ter que, não, decorar, não. Lembra de coisas, né, assim, olha, eu posso formar aspartato a partir de alanina, né? Então como que eu posso fazer isso? Vou acoplar reações, tá certo? Então essa bioquímica vai muito nesse sentido também, né? Então vamos ver a questão 5. Então a questão 5... de novo, traz o tema lactato versus alanina como combustível metabólico. Como combustível metabólico. O custo da remoção do nitrogênio. Então eu vou escrever, né? Primeiro só para
Já saio da frente, tá, gente? Então, você tem aqui a molécula de lactato e aqui a molécula de alanina, né? Então, nós temos essas duas moléculas, vejam, 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, né? Olha como são parecidas, né? Mas eu tenho que retirar aqui. Então, eu vou ler o enunciado. Os 3 carbonos do lactato e da alanina apresentam estados de oxidação idênticos. E os animais podem usar qualquer uma dessas fontes de carbono como combustível metabólico. Então, eu posso usar tanto o lactato quanto a alanina. Compare a produção líquida de ATP, ou seja, mols de ATP por mol de substrato, para a oxidação completa, CO2 e água, de lactato versus alanina, quando o custo da excreção de nitrogênio como ureia é incluído. É interessante, né? Nós vamos ver então, se eu usar o lactato como fonte de energia, ou a alanina como fonte de energia, quanto que eu gero de ATP, tá certo? Então, vamos fazer. Então, vou apagar aqui, né? E vamos fazer esse exercício. Vamos lá. Então, o piruvato, né? O piruvato pode gerar lactato e o lactato pode gerar piruvato, exatamente, lactato. Ok. Quando o piruvato gera lactato, nós vimos que ela era uma redução, né? O NAD virava NAD+. Se aqui é o contrário, né? Então eu tenho o quê? Produção de NADH. NAD+, né? Então veja, se é o contrário, então aqui o lactato mais NAD+, piruvato mais NADH. Neste caso, o lactato está sofrendo oxidação ou redução? Olha, o NAD mais oxidado está formando o reduzido. Então, se o NAD mais oxidou, o lactato reduziu. Tá certo? Então, o lactato está... está sendo oxidado, desculpa, oxidado. Né? O NAD+, ele está oxidado, passou para reduzido. Então, se o NAD+, oxidou, o lactato... Não, se o NAD+, reduziu, desculpa, se o NAD+, reduziu, o lactato oxidou. Então, nessa direção é o quê? Oxidação, né? Muito bem, ó, já formou um NADH aqui. Tá certo? O que acontece com o piruvato? Na presença de oxigênio. Ele vai para a mitocôndria. E lá na mitocôndria, o que vai acontecer com o piruvato? Então, nós estamos falando de geração de energia. Ele vai ser descarboxilado pelo complexo piruvato desidrogenase e vai produzir o quê? Acetil-CoA. Muito bem. O acetil-CoA... aqui, ó, tem uma produção de NADH. Veja. Uma produção de NADH aqui e aqui. O acetil-CoA vai para... Nós já sabemos. Vai para o ciclo de Krebs. E o que é produzido em termos de transportadores? Então, nós temos... Vamos lá? Quantas moléculas de NADH? 3 desidrogenações. Quantas moléculas de FADH2? Uma molécula de FADH2. Quantas moléculas de GTP, que equivale a ATP? Uma, né? Então, vamos fazer, usando a relação 1 NADH,
1 mol de NADH produz 2,5 mols de ATP. 1 FADH2 produz 1,5 mol de ATP. Certo? Bom, então vamos fazer? Então, quantos NADs nós temos? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos multiplicar por 5. Quantos FADH2? 1 vezes 1. E aqui, GTP, ATP. Né? GTP vezes 1 vai dar ATP. Então, façam, por favor. Oi. Não. 2 é quando você está vindo da via glicolítica. Não é isso? É bem pensado. Veja, 2 é quando você vem da via glicolítica. Aqui nós estamos produzindo piruvato a partir de lactato. Então é um só. Entenderam? Ok? Eu gostei que você está pensando nessa quantidade de moléculas, né? Aí a gente chega à conclusão, não, mas eu não estou vindo daqui. Seria 2 se eu tivesse iniciado com o quê? Glicose, mas não é daqui que eu estou vindo daqui. Tá certo? Quanto dá, gente, por favor? Então, 2,5 vezes 5... 4 dá 10. 12,5 mais quanto? Mais 1,5 mais 1. Não é isso? 15. Beleza. Agora vamos ver a alanina. Né? Olha só que interessante. Agora nós já começamos a conectar o piruvato com várias coisas, né? Então vocês tinham aprendido o piruvato aqui da via glicolítica. Agora a gente está olhando para cá e olhando para cá. Vamos ver a alanina. Alanina. Bom, a alanina, ela gera piruvato? Gera. Pela reação de transaminação, né? Então, vamos ver, ela segue o mesmo caminho a partir do piruvato, certo ou errado? Certo. Então, vamos contar quantos NADs aqui na alanina. Quantos NADH? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui 4 NADH. 4 NADH. Vamos ver quantos FADH2. FADH2, 1. Né? Então, aqui vezes 4, né? 4 vezes 2,5. 1 vezes 2,5. E um GTP. Um GTP que é igual a 1. Né? Então, vamos fazer 4 vezes 2,5. 10. Mais 2,5, 12,5, né? Então, aqui nós temos 12,5, 13,5. Tá certo isso, gente? Será que eu tô? Tá. Oi. Oi. Não, eu não contei esse NADH aqui. Porque, olha só, aqui eu coloquei 5 e aqui eu somei 1, 2, 3, 4. Eu não contei esse daqui. Não conta porque não é esse lado da reação, né? Eu estou vindo a partir de alanina. Tá certo isso, gente? Tá não? Ah, ótimo. Esse FADH2 aqui não é 2,5, é quanto? 1,5. Somem de novo, então. Então, deu quanto? 12,5, né? Então, 12,5. Agora, o enunciado fala o seguinte. Líquido. Então, líquido é o quê?
Líquido é o que investiu, menos o que é o que foi produzido, menos o que foi... Desculpa. É o que foi produzido, menos o que foi consumido. Então, a pergunta é, no ciclo para remover o nitrogênio da lanina e encaminhar o nitrogênio para o ciclo da ureia, no ciclo da ureia há gasto de ATP? Sim ou não? Então vocês podem olhar aí, eu sei que vocês estão com... Gostei? Vi aí que vocês já estão com o ciclo da ureia bem na frente de vocês. Procurem o gasto de ATP, por favor, para responder. Então, o ciclo da ureia, onde gasta ATP? Ciclo da ureia. Gasta ATP, gente? Sim ou não? Isso é um tema importante, né? Eu gasto energia para produzir ureia, para excretar o nitrogênio. É um processo que demanda gasto de energia no nosso corpo. Então, tem resposta? Já tem? Achou aí? Qual a reação, qual a enzima, por favor? Reação catalisada por qual enzima? Carbamoil, fosfato, sintetase 1. Como que é a reação da carbamoil, fosfato, sintetase 1? Ok, pode falar. Amônia reage com o quê? Bicarbonato. Mais o quê? 2 ATPs. Produz o quê? Carbamoil fosfato. Mais. Veja o que está saindo da reação. Fosfato mais. Dois o quê? ADP. Cadê o 2 ADP? Acharam aí? Quem é que está seguindo aí no seu... Então, ó, carbamoil, fosfato, sintetase 1. Amônia, mais bicarbonato, mais 2 ATPs, produz carbamoil, fosfato, mais 2 ADPs. Não é isso? Qual outra reação? Qual é a outra reação que usa ATP no ciclo da ureia? Qual é a enzima? O nome da enzima? Vocês podem ficar tranquilos assim de tentar responder. Se não tiver correto, a gente vai dar uma... Arginino? Como é que é o nome da enzima, gente? Não tem o nome dela aí, não? Ah, tá. Arginino succinato sintase. Né? Então, a outra enzima, arginino succinato sintase, gasta ATP. Né? E aí, nessa reação, vocês podem me passar aí, é o quê? Citrulina reage com mais ATP, mais aspartato. Tá, aí o intermediário, não é isso? Aí ele prossegue. O aspartato é só depois do intermediário, tá. Então aqui, então citrulina, então vamos fazer as duas reações, que é importante aqui, para a gente ver quanto que gastou. Citrulina mais ATP, aí o intermediário, vou colocar aí, mais o quê? Não. Perceba o que saiu da reação. AMP. Não saiu ainda, porque ele está com a... Saiu o fosfato.
pirofosfato. Saiu pirofosfato. Ok? Aí entra o quê? Mais aspartato. Entrou o aspartato. Saiu o quê? AMP mais o quê? Arginino. Arginino succinato. Ai, que nome difícil. Arginino succinato. Então essa reação ela é assim. A citrulina reage com ATP, forma um intermediário. Este intermediário, ele tem AMP ligado, está ativado. Depois entra o aspartato, sai a AMP e forma arginino succinato. Então veja que o ATP formou o quê? AMP. Tá certo? Então o gasto é relativo a 2 ATPs. Né? Por quê? Porque o ATP foi levado a AMP. Né? Então, por quinases, eu poderia fazer assim, por exemplo, deixa eu lembrar, ATP mais AMP vai dar 2 ADP. Vejam, meninos e meninas, aqui eu usei um ATP, não foi? Fosforilei o AMP, mas eu cheguei só a ADP, eu ainda tenho que ter mais uma fosforilação, por isso que eu preciso gastar 2 para regenerar. Entenderam? Né? Então, se formou AMP, o gasto energético é equivalente a 2 ATPs, tá certo? 2 ligações de alta energia. Então, quanto no total do ciclo da ureia? Quanto no total? Vamos ver aqui. Nós temos 2 aqui, na reação da carbamoil fosfato sintetase, e 2 aqui, não foi? Então, qual é o gasto energético do ciclo da ureia? 4 ATPs. Bom, mas eu estou calculando para o movimento de um nitrogênio, porque é uma molécula só de alanina. Né? Então, é metade disso. Tá certo? Né? Então, se eu estou usando só metade calculando só para metade, eu preciso dividir por 2. Né? Então, nós tínhamos calculado, a alanina produz quantos ATPs? Alanina. Quando ela é totalmente oxidada a CO2 e água. Deu 12,5, não foi? Né? Mas acontece que eu gasto quantos aqui? Eu gasto 2. Então, menos 2 ATPs, que é o custo para remover esse nitrogênio e encaminhar para o ciclo da ureia. Entenderam isso? Né? Então, olha só, essa amônia aqui, ó, esta amônia aqui, ela veio da alanina, no nosso problema, no nosso cálculo, né? Mas ela só contribui com um nitrogênio. Ainda falta outro, que vem na forma de aspartato. Entenderam por que eu dividi por 2? Né? Então, o gasto energético ainda não chegou lá. Né? Então, dá 10,5 ATPs. A resposta do livro do Leniger não está correta, não. Tá certo? Eu não consegui entender Quando a gente calculou o gasto aqui do ciclo da ureia, a gente está calculando o gasto como um todo. Tá certo? Mas o gasto como um todo, ele envolve a incorporação dos 2 átomos de nitrogênio no ciclo da ureia. Mas só que eu estou falando só desse aqui. Entendeu? É só de um. Então, o gasto para são 2 ATPs. O gasto para incorporar os 2 nitrogênios, 4 ATPs. Mas então a citrulina, o ATP, depende de outro nitrogênio? Depende de outro nitrogênio. Exatamente, essa é a ideia. Outro nitrogênio que vem aqui, ó. E aí tem uma ideia aqui. Qual é a ideia?
Vocês lembram que eu expliquei o seguinte, os átomos de nitrogênio que vão formar a molécula de ureia, eles vêm na forma de amônia, que veio do glutamato, ou na forma de aspartato. Compreendeu? Então, o cálculo energético de 4 ATPs é para o funcionamento completo do ciclo com produção de ureia. Mas eu estou falando da incorporação, quanto gastaria para metade, porque ainda falta incorporar metade. Metade do nitrogênio, né? Então, a resposta é 10,5 ATPs. Então, aqui traz um tema, né? Um tema que eu posso usar aminoácidos para gerar energia, mas tem um custo? Tem. Esse custo é da produção de ureia. Eu preciso excretar os grupamentos amino na forma de ureia. Entenderam isso, meninos? Tudo bem? Né? Então, essa questão dá uma ideia para vocês. Vamos comparar? Se eu oxidar a glicose totalmente a CO2, né? Uma molécula de glicose, um mol de glicose, quantos ATPs são gerados? Se eu oxidar a glicose totalmente a CO2 e água, eu tenho... para não ficar assim, né? Tata fala assim, em torno de 30, pode ser? Em torno de 30, não é exato, mas 30. Se eu oxidar... Então, olha só, vamos fazer essa comparação aqui. A glicose eu tenho, sei lá, vou colocar, porque às vezes varia, né? 36, 32, depende se usa, qual o valor que vocês vão usar ali. Vamos pôr 30. Tá. Glicose. Se eu usar o palmitato, ácido graxo, aí vocês leiam direitinho, né? 108. Aí não tem. E se eu usar um aminoácido, exemplo, alanina, 10, legal? Né? Então você tem uma dimensão aqui mais ou menos, tá certo? E veja que dependendo do aminoácido aqui, né, de como vai ser o catabolismo dele, vai gerar quantidade diferente, tá certo? Então a gente tem aqui 1 mol de glicose, 30 mol de ATP, 1 mol de palmitato, 108 mol de ATP, 1 mol de alanina, 10,5 mol de ATP. Né? Então, isso dá uma dimensão, mais ou menos, né, de quanto é. Para a alanina, é menor do que a glicose, né, porque a alanina já está muito próximo aqui do lactato, já houve uma oxidação, né? Houve uma oxidação anterior. Esse problema também traz isso, né? Então, essa questão é o exercício número 5, né? Tudo bem? Então, vou passar para a questão número 8. Problema número 8. Tem umas coisas bem interessantes aqui nesses exercícios, né? Vamos lá. Vamos ver a questão número 8. Questão 8. Questão 8. Transaminação e o ciclo da ureia. Vou ler o enunciado. A aspartato aminotransferase apresenta a maior atividade entre todas as aminotransferases do fígado de mamíferos. Por quê? Então, está falando que a aspartato aminotransferase maior atividade entre todas as aminotransferases do fígado. Maior atividade entre todas as aminotransferases do fígado. Por quê? Aspartato aminotransferase
tem a maior atividade enzimática entre todas as aminotransferases do fígado. Por quê? Olha aqui, ó. Aspartato. Então, qual que seria a resposta? O que o aspartato faz? A aspartato aminotransferase, ela tem a maior atividade enzimática entre todas as aminotransferases do fígado. Por quê? Olha aqui, ó. Porque o aspartato, no ciclo da ureia, doa o nitrogênio, né? Tá certo? É isso mesmo, a resposta é essa. Os átomos da ureia, dois átomos da ureia, um vem do aspartato e o outro vem do glutamato. Então, o ciclo da ureia ocorre no fígado, então eu preciso de uma boa atividade da aspartato aminotransferase. Então, aqui está a ureia, né? Dois nitrogênios aqui. Um vem do glutamato e o outro vem do aspartato. Entenderam isso, meninos? Né? Então, por isso que a atividade da aspartato aminotransferase é a maior entre as aminotransferases do fígado. Ok? Né? Traz esse tema para vocês. Aqui, ó. Então, esse nitrogênio, esse grupamento amino aqui vem do glutamato, né? E o outro nitrogênio são dois, vejam. 1, 2. Um vem de onde? Do glutamato aqui. O outro vem do aspartato aqui. Tá bom? Beleza? Então agora vamos fazer a questão 11, tá certo? Questão 11. Tudo bem, gente? Então essas questões, esse arquivo, já com as questões de final de capítulo, já está lá disponível para vocês. Vocês vão ver que tem outros problemas também interessantes. Eu selecionei alguns, tá? Para vocês verem como que a gente vai pensando nisso, baseado no que a gente está aprendendo, tá? Bom, agora vamos para a questão 11. Vocês estão tão caladinhos. Vamos lá. Daqui a pouco eu tenho que parar para tomar uma água também. Questão 11 é uma questão estrela. Questão estrela, o que quer dizer? Importante, ela é mais importante ainda. Se ela já é importante, é mais ainda. Um defeito genético no metabolismo dos animais. História de um caso. Então, esse problema, ele tem uma tabelinha. Então, eu vou fazer a tabelinha aqui. Substância. A substância. A concentração em milimolar. Ok? Aqui é no paciente, né? E aqui são os níveis normais, né?
Isso aqui é substância na urina, tá certo? Então vamos lá. Fenilalanina, fenilpiruvato, fenillactato, né? Então os valores no paciente: 7, 4,8, vou fazer este 8 direito aqui, 4,8, 10,3. E normal aqui, 0,01, 0, 0. Então, esse aqui, substância, né? O que foi medido na urina do paciente de uma pessoa normal, né? Nos níveis normais. Então, vou ler o enunciado, olha só. Uma criança de 2 anos de idade foi levada ao hospital. Sua mãe contou que ela vomitava com frequência, especialmente após as refeições. O peso da criança e seu desenvolvimento físico estavam aquém do normal. Seu cabelo, embora escuro, continha mechas esbranquiçadas. Uma amostra de urina foi tratada com cloreto férrico e produziu a cor verde, característica da presença de fenilpiruvato. A análise quantitativa de amostras de urina produziu os resultados mostrados na tabela abaixo, né? Então, aqui está o caso. Então, vamos colocar alguns pontos importantes. Primeiro, nós temos o paciente, criança de 2 anos. Então, apresenta vômito após as refeições. Vômito após as refeições. O que mais que apresenta? Peso e desenvolvimento abaixo do normal. Peso e desenvolvimento diminuídos. O que mais? Cabelo com manchas esbranquiçadas. Cabelo com manchas esbranquiçadas. Aqui está o problema. Criança de 2 anos, vômito após as refeições, peso e desenvolvimento reduzido em relação ao esperado, cabelo com manchas esbranquiçadas. Vamos dar uma olhada nos dados das substâncias na urina. A fenilalanina normal, 0,01. No paciente, 7. A fenilalanina está elevada. Fenilpiruvato normal, 0. 4,8. Fenillactato, normal, 0. No paciente, 10,3. Né? Então, nós temos o aparecimento, né, de fenilpiruvato que nós vimos hoje mesmo, na questão 1, não foi isso? O fenilpiruvato apareceu na questão 1. Onde ele é formado, o fenilpiruvato? Na transaminação da fenilalanina, não é isso, gente? Ele é o alfa-cetoácido da fenilalanina. Então, nós temos não só a fenilalanina aumentada, né? Mas o aumento de seu alfa-cetoácido, né? Em direção à remoção do grupamento amino. Primeira pergunta. Sugira qual enzima pode estar deficiente nesta criança. Propõe um tratamento. Então, qual é a via de degradação da fenilalanina na folhinha dos esqueletos carbônicos? A fenilalanina, se vocês localizarem aí, ontem eu apresentei essa setinha. A fenilalanina pode formar tirosina.
né? Então, a fenilalanina pode formar tirosina. Nome da enzima, fenilalanina hidroxilase. Eu posso falar que a fenilalanina está alta? Posso. Eu tanto posso falar que a fenilalanina está alta na urina. Está correto? Né? Está sendo excretada na urina. A fenilalanina está alta. O que aconteceria normalmente com o excesso de fenilalanina? Ia formar o quê? Lá na conexão com o ciclo de Krebs. Se eu descer até quem está aí com a folhinha dos esqueletos carbônicos, forma o quê? Fumarato, né? Então, qual que você falou? Não. O piruvato é a lanina, né? Então, a fenilalanina hidroxilase, ela pode estar defeituosa. Dessa maneira, defeituosa como, professora? Pode ser uma mutação, né? Uma mutação que interfere na ação dessa enzima fenilalanina hidroxilase. Dessa maneira, a fenilalanina acumula. Tá certo? Então, se a fenilalanina acumula, uma das outras vias de catabolizar a fenilalanina é por meio do fenilpiruvato e fenillactato. Ok? Então, o provável defeito é na enzima fenilalanina hidroxilase. Transforma fenilalanina em tirosina. Tá certo? Qual é o tratamento para essa criança? Eu vou falar no tratamento e vocês dizem para mim assim, o que vocês acham desse tratamento? Retira toda a fenilalanina da dieta dessa criança. Isso vocês já sabem, não pode. Né? Eu expliquei bem isso, não pode faltar nenhum aminoácido. Né? Eu posso dar então níveis controlados de fenilalanina? Sim. Né? Então tenho que controlar os níveis de fenilalanina para que não haja o quê? Excesso de fenilalanina. Tá certo? Essa doença apresentada por essa criança de 2 anos é uma doença, né, que, como eu disse, pode ser uma mutação no gene da fenilalanina hidroxilase. Ela se chama fenilcetonúria. Né? Fenilcetonúria é abreviado como PKU. Então, PKU, fenilcetonúria. Então, olha só, na urina eu tenho excesso de fenilalanina, de fenilpiruvato e de fenillactato. Tá certo? Então, por isso que ela é chamada fenilcetonúria. Tá? Então, essa doença, ela é verificada no teste do pezinho. Tá certo? Então, quando o bebê nasce, tem o teste do pezinho, que checa várias coisas, né, do bebê, entre elas, se haveria a chance de ter fenilcetonúria, porque aí você pode controlar, né, os efeitos da doença. Entenderam isso? Vocês já viram alguns drinks, está escrito assim, fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Já viram isso? Tem algumas bebidas, na Coca-Cola acho que tem também. Bebidas adoçadas com aspartame, tá certo? Então tá assim, fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Então, as pessoas que têm fenilcetonúria têm que controlar os níveis de ingestão de fenilalanina. Exato. Isso aqui são produtos do catabolismo da fenilalanina. Fenilpiruvato e fenillactato.
né? Então, um dos problemas é a questão do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, tem que cuidar rapidamente para evitar qualquer efeito no sistema nervoso central. Eu vejo o Urban aí, que ele sempre me lembra, né, Urban? Cadê a chamada, professor? Aqui. De nada. Bom, então, vamos ver mais a próxima pergunta. Por que a fenilalanina aparece na urina em grandes quantidades? Por que a fenilalanina aparece na urina em grandes quantidades? Porque o excesso não está sendo catabolizado. Tem um problema na enzima, tá certo? Que vai promover o catabolismo do esqueleto carbônico e da fenilalanina, tá certo? Qual a origem do fenilpiruvato e fenillactato? Por que essa rota, normalmente não funcional, é acionada quando a concentração de fenilalanina aumenta? Então, se a enzima fenilalanina hidroxilase, né, está defeituosa, você vai começar a ter a transaminação para outro produto. Tá certo? Então, aumentou a fenilalanina, você começa a ter a outra via acontecendo, né? Fenilpiruvato e fenillactato. Por que os cabelos da criança contêm mechas esbranquiçadas? Né? Eu mostrei ontem uma relação entre a tirosina e a melanina. Né? Então a melanina vai dar cor. Então essas manchas elas dizem respeito à síntese de melanina a partir de tirosina. Então, fenilalanina gera tirosina. Tirosina é usado na síntese de melanina. Só que eu estou com um problema aqui na síntese de tirosina, tá certo? Porque a enzima está defeituosa. Então, essa doença, fenilcetonúria, é um entendimento assim que vocês devem ter o que causa uma mutação, né, ou uma alteração na enzima. Pode acontecer do defeito não ser necessariamente na enzima fenilalanina hidroxilase, mas o defeito ser numa outra enzima que gera um cofator usado por ela. Tá certo? Então é um pouco mais complicado do que isso, não é só isso. Então quem está estudando a fenilalanina vai saber responder, né, qual é a conexão com o cofator desta enzima fenilalanina hidroxilase. Tá certo? Beleza? Então, olha só, esses problemas ilustram vários temas do catabolismo de aminoácidos. Vocês podem explorar outras questões, outros exercícios que já estão lá, né, para praticar. Eu devo depositar um material sobre síntese de purinas e pirimidinas, tá certo? Então eu aviso vocês pelo site quando tiver novo material, mas essa semana ainda talvez amanhã eu já deposite para vocês verem. Tá certo, gente? Tudo bem? Então, o objetivo dessa aula hoje foi nós olharmos mais de perto esses exercícios para que vocês também possam agora olhar outros exercícios do capítulo. Tudo certo? Beleza? Então, terminamos aqui.